paz do Senhor, Cordeiros de Cristo. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 21 a 28. Tema: a cura do endemoniado em Cafarnaum. Bíblias abertas na mão e vamos estudar! No capítulo 21 diz: entrou Jesus e seus 4 apóstolos, Pedro, André, Tiago Maior e João, na principal cidade da região do Mar da Galileia, Cafarnaum. O seu comércio era bem lucrativo. Localizava-se ali a sede da coletoria de impostos do governo romano. Havia um forte posto militar romano com mais de 12.000 soldados e fontes de águas abundantes. E foram eles à sinagoga num sábado pela manhã. A sinagoga era casa de oração e adoração a Deus, uma miniatura do templo de Jerusalém. Homens, mulheres e crianças se reuniam para orações, louvores dos salmos e estudar as escrituras sagradas. Congregavam aos sábados, conforme a lei de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os livros sagrados estavam escritos em aramaico. Não era permitido o sacrifício de animais. Havia 480 sinagogas espalhadas pela região da Galileia. Cada sinagoga era administrada por 10 pessoas. O chefe da sinagoga, o grupo dos anciões, homens de idade avançada, respeitados pela sua sabedoria e experiência, alguns faziam parte do tribunal da cidade. O grupo dos despeceiros de esmola, que prestavam assistência aos necessitados, e o grupo dos assessores, que eram os escribas, titulados mestres ou doutores da lei de Moisés. Eram estudiosos dedicados da lei de Moisés, sendo uma profissão extremamente respeitada e de grande influência na região. E o intérprete escolhido, geralmente um escriba, que dirigia o culto, selecionava o livro sagrado para a leitura em aramaico e traduzia para o hebraico, a linguagem local, para que todos compreendessem a palavra de Deus. Mas, naquela manhã de sábado, Jesus foi o intérprete escolhido, e todos se maravilhavam de sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Biblicamente, o termo autoridade representa o poder legitimado e real concedido pelo superior, permitindo-lhe falar e agir sem restrição. O poder legitimado e real foi concedido a Jesus após seu batismo nas águas, com a descida do Espírito Santo. No versículo 23 diz que estava na sinagoga um homem que, repentinamente, revelou-se possuído com o espírito imundo, e gritava, dizendo a Jesus: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Nazareno é um termo pejorativo, tinha a intenção de ridicularizar Jesus publicamente. A cidade de Nazaré ficava a 30 a 40 quilômetros de distância, na região da Galileia inferior. Era isolada, sendo motivo de zombaria entre o povo judeu. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 diz: E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e me ungiu a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão espiritual aos presos. Por isso, o espírito imundo perguntou a Jesus: Vieste destruir-nos? E disse mais o espírito imundo: Bem sei que és o Santo de Deus. O termo santo significa separado por Deus, consagrado a Deus e piedoso de Deus. Até o maligno sabe que o ministério de Jesus será uma obra de compaixão e misericórdia. Sobre o espírito imundo, podemos afirmar que são inimigos de Deus e da humanidade desde a criação do mundo. São maus e produzem o mal na vida da pessoa possuída. A pessoa possuída torna-se porta-voz do maligno. O espírito imundo influencia o modo de agir, pensar, falar, o comportamento e atitudes, podendo orientar ao suicídio. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. O espírito imundo, agitando e gritando, saiu. E todos na sinagoga admiravam-se, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é essa? Com autoridade ordena ao espírito imundo e eles lhe obedecem. As doutrinas religiosas no tempo de Jesus são saduceus com 8.000 membros, fariseus com 6.000 membros, essênios com 4.000 membros, da qual João Batista fazia parte, e zelotes com 2.000 membros. Tinham em comum a lei de Moisés e diferenciavam-se na sua forma de interpretá-la, e não tinham autoridade sobre os espíritos imundos. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Anunciavam dizendo: Jesus ensina nova doutrina e os espíritos imundos lhe obedecem. Curiosidade: antes de Jesus, como eram tratadas as pessoas possuídas pelos espíritos imundos? A Bíblia responde no livro do 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, que diz: Quando o espírito mau, permitido por Deus, vinha sobre o rei Saul, o jovem Davi tocava sua harpa. Então o rei Saul sentia-se aliviado e melhor, pois o espírito imundo retirava
retirava-se dele. Mas os espíritos imundos tornavam a voltar, a incomodar o rei, que reinou por 40 anos. Em certo momento, desesperado pela situação, praticou suicídio. Em 1 Crônicas 10:4 diz: então tomou o rei Saul a sua espada e lançou-se sobre ela. Na próxima videoaula, a cura da sogra de Pedro. Não percam! Bibliografias consultadas: Novo Dicionário da Bíblia, edição Vida Nova, O Mundo do Novo Testamento, Dana e Atas Bíblicos da DCL. E aqui encerramos nossa videoaula. Cordeiros de Cristo, compartilhe esta videoaula e dê continuidade ao Ministério de Libertação de Jesus. Fique na paz do Senhor e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?